Boa noite a todos. O meu grupo é constituído por mim, Cirino, pelo Cauã Soares e pelo João Pessini. E nós vamos abordar as três questões da prova 3 de FT1, né? Começando com a primeira, que é um engenheiro está projetando um sistema de bombeamento de água a 20 graus Celsius que precisará operar com 1.030 kg por minuto e precisa decidir qual deve ser a potência da bomba que irá comprar. Então aqui ao lado a gente tem o sistema de bombeamento, né? É representado por essa figura aqui ao lado. Nós temos aqui uns dados do exercício e o que o exercício pede é determinar a potência em horsepower necessária considerando que a bomba tenha 60% de eficiência. Então aqui nós temos o fator de conversão de horsepower para watts, né? A nossa gravidade e que o sistema está em regime permanente. Então aqui eu retirei os dados apresentados no exercício. Aqui a água a 20 graus Celsius, a partir da tabela eu consigo tirar o nosso ρ, a tabela que foi disponibilizada na apostila, então de 998,23 kg por metro cúbico. Então nossas considerações aqui é que o regime é permanente, como eu já disse, né? A nossa consideração aqui do nosso fator de conversão de horsepower para watts e a nossa eficiência que é de 60%. Então aqui nossos acessórios que foi apresentado no exercício, né, e consultando a tabela também que o professor disponibilizou para a gente, chega aqui que o diâmetro é de 5,047 polegadas na sucção, ou convertendo para metros, 0,128 metros. E aqui na de recalque a mesma coisa, olhando também lá na tabela que o professor disponibilizou para a gente. Então, primeiramente, eu comecei calculando a rugosidade relativa. Então, como apresentado no exercício, é um aço comercial, né? Então, a partir da tabela A1, eu consegui determinar o A de 0,0015 ft, ou em metros 4,572 vezes 10 a menos 3 metros, né? Então, para a sucção, eu fiz o cálculo, né, da rugosidade relativa e encontrei o valor de 3,56 vezes 10 a menos 4, e para o recalque 4,48 vezes 10 a menos 4. Então, posteriormente a isso, eu fui atrás de obter os valores de UB1 e UB2, né? Então, primeiramente, fazendo as devidas conversões aqui, né, eu cheguei ao nosso Q de igual a 0,017 metros cúbicos por segundo. E como o nosso UB é igual a Q sobre A, nós chegamos então aqui ao valor do nosso UB1 de 1,33 metros por segundo e o nosso UB2 de 2,09 metros por segundo. Com isso, com os dois valores, né, de UB1 e UB2, eu consigo encontrar o nosso número de Reynolds na sucção e no recalque, né? Então, somente substituindo os valores aqui, né, eu encontrei os dois Reynolds, né, um para sucção e um para o recalque. E utilizando, né, os valores de Reynolds obtidos, eu consegui, pelo diagrama de Moody, encontrar os seguintes fatores de atrito, né? Então nós temos aqui o nosso F1 e F2 de 4,62 vezes 10 a menos 3. E após isso eu vim para o balanço de energia, né? Então por Bernoulli, o delta UB ao quadrado sobre 2 mais G, a variação do nosso Z aqui, mais o trabalho de eixo mais o LWF é igual a zero, né? Então, por convenção, a nossa energia é negativa, né? O nosso trabalho de eixo aqui vai ser negativo. E abrindo aqui os termos e fazendo as devidas manipulações algébricas, nós conseguimos chegar na equação 1 aqui abaixo, que é a que eu vou utilizar para encontrar a nossa potência, né? Que é o que o exercício pede. Então, sendo esse LWF igual ao LWF do recalque mais o LWF de sucção, né? Então eu tenho que calcular esses dois LWFs para depois somá-los e conseguir substituir na minha equação 1. Então, primeiramente, eu encontrei, né, o comprimento da tubulação de sucção e de recalque, aqui sucção de 39,2 metros, considerando todos os acessórios e tudo mais, e também utilizando a tabela que o professor disponibilizou, eu consegui encontrar
esse valor aqui de comprimento para sucção e esse valor aqui para o recalque. Então, descobrindo os dois LWFs aqui, né, o LWFR e o LWFS, para eu poder utilizar o LWF aqui na nossa equação 1. Então, somente substituindo aqui os valores na fórmula, a gente chegou no LWFS de 5,024 e um LWFR de 8,558, né? Um de recalque, um de sucção. Somando os dois, eu posso substituir na minha equação 1, que foi o que eu fiz. Então, aqui encontrei o nosso valor de LWF, voltei para a nossa equação 1, né? Só converti aqui o nosso W para quilograma por segundo para sair nas unidades corretas. E aqui, só substituindo, consegui encontrar uma potência de 3.498,23 watts ou 4,69 horsepower. Feito isso, a gente pode também construir um programa aqui no Scilab, em que, para resolver esse nosso exercício e também gerar um gráfico, que nós poderemos tirar uma conclusão interessante sobre o problema. Então, primeiro aqui eu comecei adicionando os dados, né? Aqui a nossa temperatura, vazão mássica, viscosidade, massa específica, a eficiência da bomba, né? A nossa diferença de altura aqui entre o ponto 1 e o ponto 2, a altura da coluna de água, a gravidade, aqui a nossa fator de conversão, né? O nosso quantos watts lá do horsepower. E aqui começou também eu apresentei os dados aqui do comprimento de tubulação, da sucção, como apresentado no exercício, que eu somei todos os acessórios, né? Aqui nós temos a rugosidade relativa, o nosso comprimento da tubulação, com os acessórios, o comprimento total, a área da tubulação. E para isso, e nesses dois fatores aqui, eu fiz para o recalque e para a sucção. Fiz para os dois, né? E aqui começou a realização dos cálculos, né? Como eu fiz à mão também, né? Aqui primeiro o LWF de sucção, o LWF de recalque, como a gente calculou na mão, depois a gente somou os dois para poder usar na equação 1, como eu já disse anteriormente. E aqui o nosso cálculo de potência, né? Que foi a nossa equação 1, digamos assim, né? Da questão resolvida à mão, né? Então aqui nós temos o cálculo da potência e a nossa conversão, né? Porque ele sai em watts e o exercício pede em horsepower, né? E aqui eu fiz só o comandinho aqui para plotar o gráfico. E aqui plotando o nosso gráfico, a gente tem uma conclusão interessante, né? E verdadeira, que no regime permanente, quanto mais forte for a potência, quanto maior for a potência, perdão, maior será a vazão mássica. Olá, meu nome é João Vitor Pessini, né? O cara do tiro. Então, estou aqui para explicar a questão 2, no qual a gente tem da terceira prova de FT1, né? Na qual a gente tem o reator aqui com a corrente A e a corrente B entrando e a corrente C saindo. Corrente A e a corrente B tem as temperaturas iguais, a corrente C sai numa temperatura que a gente não sabe. Daí dentro do reator tem uma serpentina para retirar o calor, para manter a 50 graus Celsius aqui dentro. Então a temperatura no regime permanente aqui é 50 graus. É onde entra água fria e sai água quente. É um CSTR, onde A mais B forma C. O líquido tem ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. O C é igual a 4086,8 joules por quilo Kelvin. Ele no enunciado diz que o volume é igual a 10 metros cúbicos. Então, com o ρ e o volume, a gente pode achar a massa, fazendo a relação de que massa é igual a ρ vezes volume. Chega a uma massa de 10.000 quilos aqui. E aqui estão os valores das vazões mássicas que ele dá. O WB é igual a 10 kg por segundo, WA é igual a 20 kg por segundo. Bom, para resolver essa questão, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa fazer um balanço de massa no regime permanente. Então, aqui a gente tem já a nossa famosa equação, dmdt igual a vazão mássica que entra menos vazão mássica que sai.
A gente sabe que nosso regime permanente, a dMdt é igual a zero, então a gente pode cortar e chega nessa equação aqui, onde zero é igual a WA mais WB menos WC. Aí a gente chega que WC é igual a WA mais WB. Aí agora vamos aplicar um balanço de energia no regime permanente no mesmo reator. A variação de energia aqui é a ddt igual a entalpia mais a energia cinética mais a energia potencial da corrente A. Aqui e repete o mesmo para a corrente B e C. A C tem um sinal negativo por ser corrente de saída, né? Bom, daí tem mais o calor e o trabalho. Considerando que a energia cinética é zero, que a energia potencial é zero em todos os casos, e que ddt é zero também, e que o nosso trabalho também é zero, porque não fala de variação de volume, então trabalho de eixo zero. E nosso calor a gente separa em Q da reação menos Q que é retirado. Então a gente chega nisso daqui, zero igual a... e a gente substitui a entalpia por C vezes T menos T de referência, onde T de referência é zero, certo? A gente fica só com H igual a C vezes T. Então a gente chega aqui que zero é igual a C vezes TA vezes T vezes WA mais C vezes TB vezes WB menos C vezes T WC mais Q da reação e Q que é retirado. A gente pode aqui evidenciar esse C nesses três termos e passar o Q de retirada para lá. Então, a gente chega aqui C igual a TAWA mais TBWB menos TWC. C multiplica tudo isso daqui, né? Mais o Q. Então, o Q de retirada substituindo os valores é 4.186,8, que multiplica tudo isso daqui, mais o 2,6 vezes 10 a 4 vezes a temperatura. Essa temperatura aqui é bom lembrar que a temperatura é 50 graus que ele dá lá no enunciado, certo? Que é 50 graus Celsius que foi passado para Kelvin, que é 323,15 Kelvin. Aqui também, que está multiplicando daqui, né? Aí, beleza. Aí a gente chega que nosso Q de retirada é esse valor aqui, 4,6 vezes 10 a joules por segundo. Tá bom. Aí ele no problema diz que tem uma perturbação, que o operário que cuida do reator, ele teve que sair e quando ele se ausenta tem uma perturbação e que agora era retirado aquele valor é retirado metade do valor que era retirado antes do reator, do calor. Então a gente tem aqui que é retirado do reator sobre 2 chega em 2,315 vezes 10 menos 6 joules por segundo. Aí, como agora não está no regime permanente, aí nosso dE pode ser substituído por dU, onde nosso U é igual a massa vezes C vezes T. Então, nosso dU é M vezes C vezes dt. Aí, fazendo o mesmo balanço de energia e as mesmas considerações, a gente chega aqui M vezes C dt por dt, que é a variação de, de, de energia aqui, né? É igual a H vezes A mais H vezes B menos H vezes C menos o Q da reação, mais Q da reação menos Q retirado. E de novo evidenciando o C, mas agora aqui a gente não sabe esse T aqui, né? E tem aqui também. Então a gente tem que dar uma maneira de evidenciar ele. O que a gente vai fazendo aqui, vai fazendo as passagens, como está mostrado aqui, chega nisso daqui, onde 2,6 vezes 10 a 4 T sobre M vezes C menos T vezes WC sobre M. Tem que somar os dois e aqui são dois valores de constante, aqui e aqui. Então, para facilitar nossos cálculos, não precisa ficar carregando tudo isso de variáveis que são constantes aqui, né? São valores grandes para escrever. A gente chama então todo esse valor aqui de A, esse mais esse. Então, A igual TA vezes WA mais TB vezes WB sobre M, tudo isso sobre M, menos 2,315 vezes 10 vezes 10 vezes 10 elevado a sexta vezes M vezes C, dividido por M vezes C. E nosso B é isso daqui.
2,6 vezes 10 a 4 dividido por MC menos a corrente C dividido por M. Então a gente chega numa integral a gente chega numa EDO do tipo dt sobre t igual a menos b vezes t. Então a gente passa o dt para lá e o a menos b vezes t para cá dividindo, chega nisso daqui, aplica a integral, então de limite de integração para a variação de temperatura é de t0 até 1t e para o tempo é de 0 até t. O resultado da integral está aqui. A gente começa a tentar isolar o nosso t agora. A gente passa o 1 sobre b para lá, multiplica por b no caso, menos b, fica aqui ln de tudo isso daqui, vezes menos t vezes b, menos t vezes b, aplica exponencial para tirar o ln, faz de novo isolando e chega nessa equação aqui. Aí agora a gente vai calcular o valor de A, chega neste valor aqui, calcula o valor de B. Como ele dá o nosso tempo, o tempo da perturbação, ele quer saber depois de 5 minutos da perturbação, 5 minutos é igual a 300 segundos, nosso T0 é o nosso T do regime permanente, que é aqui, é 323,15 graus Celsius, substituindo a fórmula e tem aqui nosso valor, chega a 61,8 graus Celsius, aproximadamente 62 graus Celsius. E é isso. Bom, aí foi pedido para fazer o programa também para resolver, para plotar um gráfico de temperatura versus tempo, para valores abaixo e acima, e para também dar o valor de após o que foi pedido na questão, após 300 segundos de perturbação. Então, que a gente usou dando os créditos para o professor Marcos Moreira, que foi um programa baseado no dele, que foi disponibilizado para nós no Moodle. Aqui nossos participantes, o João Vitor Pessini, Calma Felipe Soares, o Cirino Graciano. E aqui começamos disponibilizando nossos dados de entrada, T0, a vazão máxima, vazão de entrada e saída, temperatura de regime permanente, que é a mesma do T0, o ROC e tudo mais. E aqui a gente calcula nossas constantes A, a gente separa em duas para ficar mais fácil fazer os cálculos, e a B também. Aí aqui é um outro que eu usei para fazer na fórmula. O Cx é um valor, é uma qualquer para usar fazer a fórmula. Então eu comecei aqui já colocando, pedindo para o usuário dar o tempo em segundos que ele quer calcular, que vai estar a temperatura do reator depois da perturbação. Joguei a fórmula do T, da temperatura, que é aquela que a gente achou antes lá. Converti para Celsius e vai dar o programa lá. Vai dar a temperatura lá no console. Aí para resolver a EDO, que nem a gente fazia nos balanços de massa e nos outros programas. Normalzinho, vai declarando o vetor, como que vai variar. Aqui a gente declara o nosso EDO, que é aquele A mais B. Note que aqui não tem o menos, porque como aqui já está no B, o valor já está embutido, o sinal de menos, não precisa carregar ele para cá, senão ia dar errado, né? Aí beleza, aqui normal e aqui o plot do gráfico. Agora vamos rodar o programa. Aqui adiciona o tempo que você quer, aqui no caso 300 segundos. E está aqui, a temperatura vai crescer conforme o tempo, até chegar num regime permanente próximo dos 346 graus Kelvin, certo? E nossa temperatura após 300 segundos é 61,89 graus Celsius, praticamente 62 graus Celsius. Aí para saber a temperatura no regime permanente, extrapola o tempo, põe aqui de vários segundos, 73 graus Celsius aparentemente é o regime permanente. E é isso, professor. Obrigado. Então vamos agora para a questão 3, né, e vamos entender o que ela quer falar para a gente. Então na questão 3 a gente tem um cubo de presunto de 0,2 metros de aresta.
ele vai estar passando por uma esteira de 10 metros de comprimento. Vai entrar com uma temperatura inicial de 70 graus Celsius, e enquanto ele está passando por essa esteira aqui, e vai passar um vento de 0 graus Celsius. Esse vento ele vai passar aqui e vai resfriar a nossa peça de presunto, até chegar num valor final que a gente quer de 30 graus Celsius, certo? A gente tem todos os dados do nosso problema e para começar a gente precisa então aplicar o balanço de energia, o balanço geral de energia. Aí temos aqui a equação e a gente faz algumas considerações no problema. Então a gente considera que não há distribuição de temperatura no presunto, ou seja, qualquer parte que a gente tem do presunto a gente tem a mesma temperatura. Também não há trabalho de eixo ou perdas por atrito, que a troca de calor com o vento seja por convecção. Então a gente chega nessa equação e a gente também faz outras considerações, considerando que não há energia potencial ou cinética, porque o presunto ele vai estar estático em relação à esteira, né? A gente chega então no teorema de resfriamento de Newton, que é dado por esta equação aqui. Agora onde a gente tem ρ e v constantes, du dt igual a HA vezes temperatura do vento menos a temperatura de saída do presunto. Então a gente pode considerar também que U vai ser igual a C, que é o coeficiente de troca de calor, multiplicado por T infinito menos TS. Então a gente chega nessa consideração, por quê? Porque C é constante, então C a gente pode multiplicar, tirar fora da derivada e multiplicar aqui por ρv. Então fica ρvc du dt. A gente passa o C ρv, que está multiplicando, passa por outro lado dividindo, e a gente tem essa constante aqui. Toda essa parte aqui da direita é constante, certo? Porque elas são valores fixos. E essa constante a gente pode considerar como uma constante k, e aplicando os valores dos dados que a gente tem aqui, né, como H, A, nesse caso o A é a área de troca térmica com o vento, e essa área de troca térmica vão ser a área de todas as arestas do nosso cubo, porque em todas as faces aqui do nosso cubo vão estar passando ar, e a gente considera também que a parte que está em contato com a esteira também vai estar trocando ar, trocando calor com o ar, certo? E a gente encontra então o valor de 1,744 vezes 10 no menos 5. Aí fica dtzão, no caso a derivada da temperatura pelo tempo, vai ser igual a esse valor constante k. A gente passa a derivada do tempo para o outro lado e a gente pode aplicar integral dos dois lados, certo? Realizando então nossa integral, a gente chega nesse valor, onde t infinito menos o ts dividido pelo t infinito menos t0 vai ser igual a exponencial de menos kt. Trocando todos os valores, né, aplicando os valores de t e os valores da constante, a gente chega nisso daqui, fazendo as operações, a gente chega aqui, o t vai ser igual a 48.583,59 segundos a nosso tempo. Realizando em horas, a gente tem 13,50 horas, que ele vai ficar na nossa esteira. Então, como a gente sabe que a velocidade é igual ao comprimento dividido pelo tempo, ou seja, nossos 10 metros de esteira dividido por 13,50 horas que ele vai ficar lá na esteira resfriando, a gente vai ter uma velocidade final então de 0,74 metros por hora. Agora vamos apresentar nosso programa de Scilab, né? Então a gente tem aqui o programa, a gente pegou ele como referência o programa EDO1, disponibilizado no Moodle, né, pelo professor Marcos Moreira. E então a gente começa aqui com os nossos dados de entrada, que são as nossas constantes que a gente teve lá no nosso problema, aplicando todas as equações, e a gente tem aqui, aplicando, né, todas as nossas equações, a gente tem algumas variáveis. Então a gente começa aqui com a variação da temperatura com o tempo. Então como o nosso presunto, a temperatura do nosso presunto vai se comportar
com o tempo. Então a gente vê que no tempo zero, ou seja, o tempo onde ele inicia, lá na esteira ele está com 70 graus Celsius, né? A gente pode observar bem aqui. E com o passar do tempo, enquanto ele está lá na esteira, com o vento a 0 graus Celsius passando, ele vai se resfriando até que em 13,5 horas, como a gente chegou no nosso exercício, ele chega a 30 graus Celsius. Certo? Isso seria no final da esteira. E a gente pode observar aqui que ele teria esse comportamento aqui, a temperatura em função do tempo. E quando ele passar desses 13,5 horas aqui, ele vai continuar se resfriando até ele chegar no regime permanente a 0 graus Celsius. Para isso, ele precisaria de muito mais tempo. A gente também tem o comportamento dele variando com a posição. Então, no início, ou seja, aqui em 10 metros, ou seja, no início da nossa esteira, ele começa a 70 graus Celsius, como a gente observou, e ele vai andando aqui, o nosso presunto ele vai passando aqui na esteira até que ele chega no final de esteira, aqui, e ele chega na temperatura de 30 graus Celsius. Então, se a gente quisesse esse presunto com uma temperatura final, por exemplo, de 20 graus Celsius, a gente faria o quê? Ou aumentaria o tamanho da nossa esteira, para ele então ter uma maior metragem aqui, ou a gente deixaria ele mais tempo na esteira. Ou seja, a gente teria que diminuir a velocidade dele para que ele ficasse mais tempo na esteira e assim se resfriasse mais. Ou se a gente quisesse, por exemplo, o nosso presunto está com 40 graus Celsius, a gente ou pegaria uma esteira mais curta, ou então a gente aumentaria a velocidade da nossa esteira para ele ficar menos tempo lá, com menos tempo de troca térmica, e a gente teria um presunto um pouquinho mais quente, no caso 40 graus Celsius. E nosso programa seria isso. Muito obrigado. Beijo no gordo. Uou!